Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente pode usar o seletor de arquivos, né, que a gente tem no pacote Swing do Java. Tá? Ele também é chamado de JFileChooser. Tá? A ideia desse seletor de arquivos é permitir que a gente consiga, através de uma aplicação desktop, que o usuário escolha um arquivo ou um diretório e com esse arquivo ou diretório a gente consiga executar alguma operação, né? Mesmo que seja para salvar um arquivo nesse diretório ou para ler algum conteúdo desse arquivo, de um arquivo, né? Ou de um diretório também. Tá? Então esse é o exemplo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tela, né? Essa tela tem um campo onde eu vou colocar o endereço do arquivo. Ele tem um botão chamado procurar, que é o que vai abrir o seletor de arquivos. Então a ideia é eu vou clicar aqui, vou procurar qual é o arquivo que eu quero e vou mostrar aqui o nome do arquivo. E eu também fiz uma tabela, né, aqui embaixo, um JTable, que eu vou carregar os dados desse arquivo. Os dados do arquivo, eu fiz um XML, tá? Algo bem simples. Tá? Não estou usando nenhuma API de processamento de XML, nem nada do gênero. Eu mesmo fiz um scriptzinho que vai ler esse XML e vai converter para objetos. Né? Então a ideia é o seguinte, eu tenho aqui um XML de alunos. Tá? Então dentro desse XML eu fiz com uma tag aqui do jeito que eu achei mais interessante. Para cada aluno eu tenho um nome, tenho uma matrícula e tenho um semestre. Tá? E eu tenho vários alunos, então, ou seja, eu tenho uma lista de objetos, né, alunos aqui dentro. E aí, como é que eu represento isso daqui dentro do Java? Né? Eu criei um objeto, uma classe, né, chamada aluno. Então, na classe aluno eu tenho o nome, a matrícula e o semestre. Tá? Então, eu vou ter uma lista de objetos alunos. Né? Para fazer o uso aqui dessa lista, né, dentro dessa tabela que eu criei, eu fiz o seguinte. Criei aqui uma classe que herda de Abstract Table Model, que nem eu já mostrei como é que faz. Né? E nessa classe, eu criei aqui uma lista de alunos. Então eu tenho um método chamado carregar dados, que vai carregar a lista de alunos e vai mostrar na tabela. Então vamos lá. Como é que a gente faz a parte prática aqui, que é usar o seletor de arquivos? Só para vocês terem uma ideia, aqui na palheta, você tem uma categoria chamada Java Swing, desculpa, Janelas Swing. Nessa área Janelas Swings você vai achar aqui o seletor de arquivo. Se você pegar esse seletor de arquivos e arrastar por meio da sua aplicação, ele fica enorme na tela. Tá? Ele fica muito ruim de se visualizar. E normalmente a gente não põe ele diretamente dentro da aplicação, né, da nossa janela. A gente faz a janela abrir um objeto desse tipo, né, desse seletor de arquivos. Então, desfazendo aqui, como é que isso é feito? Né? No botão procurar, vou fazer o seguinte, vou criar um objeto de FileChooser, vou chamar ele de FC, tá? E vou dar um new nele. Pronto. Então aqui eu estou dando um new no objeto. Agora eu quero fazer esse objeto abrir. Né? A gente tem um método showOpenDialog que você passa qual é o componente Py. No caso, o componente Py vai ser essa própria tela, essa própria janela, né, do JFrame que eu estou usando. Então eu vou passar aqui diz como parâmetro. Tá? Bom, o que isso daqui faz na hora que eu chamar esse método, né, showOpenDialog? Né? Se eu executar minha aplicação, clicando no botão procurar, ele aparece para mim essa caixa de diálogo, né? Essa caixa, desculpa, não de diálogo, mas essa caixa onde você pesquisa um arquivo, né, dentro do seu computador. Tá? Aqui a diferença é o seguinte, que eu posso escolher tanto um diretório, né, uma pasta, como eu posso entrar dentro da pasta e escolher um arquivo. Tá? Tem essas duas opções, ou selecionar uma pasta ou selecionar um arquivo. Mas se eu quiser eu posso restringir isso aqui. Tá? Eu posso falar qual é o tipo de conteúdo que eu quero procurar, né, na hora que ele abrir a caixa de diálogo, que ele tem que deixar eu selecionar ou não. Para isso, temos aqui um método chamado setFileSelectedMode. É esse daqui. Tá? Qual que é a ideia dele? Né, você vai passar aqui o JFileChooser de novo. E aí você tem algumas opções, né? Então você teria a opção Directories Only, ou seja, ele só pode selecionar
diretórios, na hora que ele abrir a caixa, né, ele só vai selecionar diretórios, files only, né, desculpa, que ele só pode selecionar arquivos, ou files and directories, que ele pode selecionar tanto arquivos como diretórios. Nesse meu exemplo eu quero que selecione apenas arquivos, então eu vou deixar esse files only, tá? Então ele só vai poder selecionar arquivos. Aí eu não estou filtrando nem tipo de arquivo, nem tamanho, nem nada, mas a gente pode filtrar também. Então, basicamente agora ele só vai deixar selecionar arquivos e ele vai abrir. Depois que ele selecionar o arquivo, eu tenho um outro método, getSelectedFile, que me devolve qual foi o arquivo selecionado. Tá? Então eu vou importar aqui o file. Tá? Então ele vai devolver qual foi esse arquivo selecionado. E o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou pegar o caminho dele, getPath, vou pegar esse caminho aqui e vou colocar nessa caixa de texto, né? Nesse texto que eu chamei ele de arquivo, se eu não me engano. É isso mesmo, o campo chamado arquivo. Então, arquivo.setText, passando esse caminho todo aqui. Tá? Então, vou fechar aqui a aplicação que está executando, executar novamente, procurar. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Octave Workspace aqui, seleciona ele. Então ele vem aqui parar o arquivo que eu selecionei aqui. Né? Vou procurar outro arquivo, tem aqui o alunos.xml, que é o arquivo que eu criei. Então ele vem aqui e me traz o endereço todo do meu arquivo. Tá? Aqui ele está trazendo o endereço começando com barra user aqui, porque eu estou no macOS, mas se você tivesse, por exemplo, no Windows, ele apareceria lá C, usuários, seu usuário, desktop, alguma coisa assim. Tá? Então esse é o meu arquivo. Agora, o que eu quero fazer com esse arquivo? Eu quero ler ele, né, ler o conteúdo e carregar essa tabela. Tá? Então, para ler esse conteúdo, eu criei já uma classe utilitária chamada lerArquivo. Basicamente, o que essa classe faz? Ela recebe como parâmetro uma string, que é o caminho do arquivo que eu quero ler. Então, eu vou pegar esse caminho, né? Eu poderia passar tanto o caminho como um file direto, tanto faz aqui. Então, basicamente, eu peguei esse caminho, converti ele para file, né? Eu criei um arquivo com esse caminho, e eu estou usando aqui o scanner. Tá? Então, o scanner deixa eu percorrer todas as linhas de um arquivo, né? Então, ele é muito fácil para fazer isso. E aí, então, o que eu fiz, né? Com o scanner, eu tenho um método aqui, hasNextLine, significa que ele pergunta, tem uma próxima linha? Se ele devolver true, significa que tem uma próxima linha. Então eu vou pegar a próxima linha com o método nextLine. E eu guardo o conteúdo da linha aqui. Então, se essa linha, né, pensando no meu XML, que é esse daqui, se essa linha tiver a tag aluno, significa que eu estou começando um novo aluno. Então eu venho aqui e dou um new no objeto aluno. Se a tag tiver a tag nome, então significa que eu estou nessa linha do nome do aluno. Então eu quero pegar o texto do nome e guardar dentro da variável nome. A mesma coisa vai para a matrícula, a mesma coisa vai para o semestre. Tá? Então, para facilitar pegar o conteúdo que está no meio da tag, né, eu criei esse método getConteúdo, que ele basicamente vai receber uma tag toda. Então ele receberia algo assim. Nome, Luiz, barra nome, né? Então ele receberia essa tag. E aí basicamente o que ele faz, né? Ele procura entre a linha, né? Na verdade ele vai pegar uma linha, ele vai procurar onde está a tag nome, tá? Então ele vai pegar essa tag e vai colocar o apontador dele aqui, antes de começar o nome, ou seja, no final da tag. Então ele vai copiar desse ponto até o ponto onde começar o final da tag, né, que é essa segunda parte daqui. Tá? Então, talvez seja meio complicado aqui a string, porque eu fiz numa linha só, mas ela é bem simples. Pega primeiro a primeira parte, né, da substring, descobre qual que é, onde acaba esse sinal de menor aqui da tag, que é a de abertura, né? Então essa é a primeira parte, achar onde acaba a tag, né? E a segunda parte é achar onde começa a tag final, a tag de fechamento. Tá?
Então eu tenho aqui as duas partes, a parte que abre uma tag e a parte que fecha. E aí eu coloquei aqui o tamanho da tag, eu fiz uma conta aqui para descobrir que momento que é isso daqui, né? Que momento que é essa linha aqui, essa tag final aqui, onde é que ela fica. Bom, então esse conteúdo em si, o que ele me retorna? Ele só pega o Luiz, que é o texto que está no meio da tag. Tá? Então é isso que faz esse método getConteúdo. Então eu tentei fazer esse getConteúdo de forma genérica. Então eu passo a linha e qual é a tag que tem lá dentro dela. Então linha que está o texto na tag nome. Então linha que está o texto da matrícula, na tag matrícula e na tag semestre. Tá? Então é assim que meu código faz. Então ele vai percorrer linha a linha. Quando ele encontrar a tag que está fechando o aluno, ele vai pegar esse objeto aluno e vai colocar dentro da lista. Na hora que terminar de ler todo o arquivo, ele me devolve uma lista preenchida, já com todos os dados de todos os alunos convertidos. Tá? Então eu fiz aqui um exemplo de como eu converti aqui um texto XML para objeto. Na prática, a gente não precisa fazer assim, essa leitura manual que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui só para exemplificar. Mas a gente tem diversas APIs para Java que faz a leitura do arquivo e converte ele para objeto Java. Então ele faz a leitura de um XML e converte para Java, ou faz a leitura de um JSON e converte para Java. Tá? Isso a gente já tem implementado hoje em dia e de diversas formas. Eu fiz um manual aqui que é só para não ter que importar biblioteca nenhuma e conseguir funcionar. Então vamos lá, tem um método aqui, vou deixar ele como static, só para ficar mais fácil de chamar. Pronto. Então, ler arquivo, ele vai me devolver, ele vai receber qual é o caminho do arquivo e vai me devolver essa lista. Né? Então, vamos voltar aqui para minha tela. Então, aqui eu já tenho o caminho, né, do arquivo todo. Então, se eu chamar lá o aluno útil ler arquivo, passando o f.getPath, que é o caminho do meu arquivo, né, o que isso daqui vai devolver? A lista de aluno. Então ele me devolve aqui uma lista de alunos. Tá? Aqui ele falou que pode lançar um erro. Eu lancei para dar uma exceção aqui caso aconteça algum erro. Digamos que o nome do arquivo não exista. Né? Tudo bem. Então a gente faz aqui um tratamento rápido. Só vou printar na tela caso aconteça alguma coisa. Pronto. Bom, com essa lista de alunos, né, então eu tenho esse modelo, que é o Abstract Table Model que eu implementei, que tem o carregar dados, que ele vai carregar esses alunos, essa lista na tela, na JTable, e vai atualizar a JTable. Né? Então vamos lá. Eu chamei esse objeto de modelo, então eu tenho lá o carregar dados, que vai receber os alunos. Então executando agora o projeto, então eu venho aqui em procurar, seleciono o arquivo que eu quero carregar, tá? Então note que aqui eu não estou verificando qual é o tipo do arquivo, se é realmente o arquivo que eu tenho que carregar. Imaginando que a pessoa já vai escolher o certo, mas a gente poderia fazer uma validação desse tipo. Então eu dou um abrir. Na hora que eu abrir esse arquivo, ele já mostra aqui o caminho e já carrega a tabela com todos os dados, né, que ele leu dentro desse arquivo XML. Tá? Então por que ele carregou aqui? Porque ele montou a listinha de objetos aluno. Tá? Então, vamos voltar aqui revisando. Então a ideia básica era mostrar o JFileChooser. Quando eu clicar no botão procurar, eu crio um JFileChooser, né, que é o selecionador de arquivos. Falo que ele só pode selecionar arquivos, né, e peço para ele abrir a caixa de diálogo. Depois, quando ele fechar a caixa de diálogo, depois que ele tiver selecionado um arquivo, né, eu vou receber aqui qual foi o arquivo selecionado, guardo no campo texto, que é o caminho desse arquivo, né, o endereço do arquivo, chamo esse ler arquivo, que vai converter o arquivo, o XML do arquivo, em uma lista de alunos, e carrego essa lista na tabela do JTable. Né? Então, o modelo aluno, ele tem aqui o carregamento dos dados, tá? Que eu fiz muito parecido, basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo, só mudei de assunto agora, estou falando com alunos. Né? Então tem os dados get coluna, que devolve nome, matrícula e semestre,
getValueAt, que devolve um valor específico de uma determinada linha e coluna. getColumnCount, que devolve 3, para falar que ele tem 3 colunas. E getRowCount, que devolve o tamanho da lista, para falar quantos objetos tem na lista, né? E o carregarDados, que guarda a lista de alunos e chama o método FireTableRowsInserted para atualizar a lista de alunos da tabela, né? E o aluno útil, que tem os dados aqui que faz a conversão, né? Então aqui ele abre o arquivo, né, converte para objeto, né, ele carrega ele no scanner, né? Depois que ele carregou no scanner, lê linha a linha, converte para objeto aluno e guarda tudo na lista de alunos, tá? Então esse é o exemplo. Acho que ficou bem fácil a ideia de mostrar como é que esse file chooser funciona, né? A ideia dele é você selecionar um arquivo ou um diretório, né? Já usei isso também, por exemplo, para selecionar um diretório. Dentro do diretório eu pegava um arquivo que eu queria lá dentro. Eu já usei esse exemplo também, por exemplo, para ler um zip. Então eu selecionava um zip, descompactava o zip, procurava qual era o arquivo que eu queria e carregava os dados desse arquivo. Tá? Então o JFile Chooser tem muita utilidade, né, para você selecionar diversas coisas realmente para o que você precisar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do exemplo e até a próxima.